Olá, amigos do YouTube! Assim como combinado, todas as semanas nós trazemos mais uma aula para que possamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade infantil. Nós sabemos que ela existe, mas por muito tempo ela foi ignorada ou taxada de anormalidade. Uma criança com problema de ordem psicológica, emocional, com algum distúrbio que deveria ser tratado, pois ela não estava bem de saúde ou da cabeça. Assim acreditavam os povos antigos, né? Mas no Espiritismo, a mediunidade infantil é considerada uma percepção natural. Como o espírito da criança ainda não está fortemente preso ao corpo físico, é comum ver amigos invisíveis ou ter visões. A recomendação doutrinária é evitar o desenvolvimento forçado, focando na evangelização, na naturalidade, para não abalar o organismo em formação. Segundo a visão espírita, as crianças pequenas são mais sensíveis a fenômenos espirituais, porque seu processo de reencarnação ainda está se consolidando. Com o espírito ainda não totalmente preso à matéria, eles possuem uma ligação fluídica mais flexível com o plano espiritual, facilitando a percepção natural do mundo invisível. Porque a mediunidade é mais forte na infância. É um processo de adaptação. A doutrina espírita ensina que esse processo de ligação do espírito ao corpo físico se consolida plenamente por volta de 7 anos de idade. O povo antigo falava, a moleira só fecha com 7 anos, né? Aí o cérebro para de crescer, o cérebro cresce até que a cabeça está o tamanho normal, fecha-se a fontanela, que é o espaço, né? Que fica só aquela pelezinha, né? Que turma fala moleira aberta, para que o crânio consiga desenvolver conforme o crescimento do cérebro, né? Então, por volta de 7 anos. Até lá, os laços da dimensão espiritual são mais tênues, permitindo que a criança interaja e enxergue seres desencarnados com grande naturalidade. Olha aí, diálogo, uma observação, né? Quando a criança começa a apresentar e falar que está vendo pessoas e tudo mais, escute o que a criança relata, sem ridicularizar, mas também sem estimular que ela busque atividades, o contato com mais espírito. Quer dizer, você não tem que entusiasmá-la para que ela fique tentando passar essa informação. Trata-se com uma naturalidade, né? O Evangelho no Lar, a realização semanal do Evangelho no Lar, é fundamental. Esse momento de prece, leitura elevada e vibração da casa protege o ambiente, acalmando tanto a criança quanto os espíritos que possam estar ao seu redor. Então, quando você educa a criança, ao mesmo tempo, todo o plano espiritual que acompanha essa criança, que já vem médium logo cedo, eles também aprendem, né? O momento que a gente passa os ensinamentos, né? Então, para que a pessoa tenha essa noção, né, ela precisa de orientações específicas para controlar, né, uma casa espírita de apoio próxima à sua região, né? Ela pode buscar pelos centros federativos estaduais vinculados à FEB, acesso ao portal de Federação Espírita Brasileira para a localização de instituições de atendimento e estudos sobre a infância, porque é preciso entender, porque muitas pessoas não estão preparadas quando nasce uma criança numa família que é de uma outra crença religiosa. Gente, é tortuoso para essa criança, né? Antigamente, no passado, essas crianças, quando diziam que estavam vendo alguma coisa, elas apanhavam, porque o pai, a mãe,
Falava, você não fala isso, você está ficando louca, isso não existe. Não minta. E a criança apanhava para não falar. E a criança, por conta disso, ela começava a ver e ela já não falava mais com medo de apanhar, né? Hoje, graças a Deus, isso mudou e as pessoas têm um pouquinho mais de conhecimento. Mas devido às crenças religiosas, quando vem um médium, porque o médium vem em qualquer religião, vamos entender, na católica, na evangélica, qualquer uma delas. O médium nasce com aquela missão e quando ele nasce, ele precisa ser compreendido, acompanhado, preparado e nem sempre as pessoas têm a informação correta para poder estar dando orientação e acompanhamento. Ausência de filtros e preconceito, nós não temos que ser preconceituosos. Por não terem o ceticismo, o raciocínio lógico engessado e as preocupações materiais que os adultos desenvolvem, as crianças absorvem o mundo espiritual como parte da sua realidade cotidiana. Ela acha que aquilo é normal e que é uma pessoa mesmo, né? Eu tenho uma amiguinha, a amiguinha veio, brincou comigo, eu tenho uma coleguinha, um amiguinho invisível, como se diz, né? Que ninguém vê, só a criança conversa, e os pais não conseguem ver esse espírito, mas a criança está ali naquele ambiente e conversando e brincando. Bagagem espiritual, né? O espírito da criança traz consigo experiências, sensibilidades, afetos de vidas passadas e se torna comum a interação com espíritos protetores ou familiares. Às vezes são pessoas da própria família que ela vê ali, um avô, uma avó, uma tia, uma pessoa a quem ela tinha um determinado apego. O diálogo e acolhimento, quando a criança relata ver amigos imaginários ou vultos, percepções de seres desencarnados, lembrança de reencarnações ou de experiência do plano espiritual, dentre tantas outras ocorrências que afligem e perturbam os pais e familiares, né? O indicado é escutar sem assustar e tratar tudo com muita naturalidade. Essa é a forma correta. O ambiente deve ser seguro. Caso os relatos venham acompanhados de medo, porque às vezes o que a criança vê às vezes não é tão bonito, porque ela pode enxergar obsessores do pai, da mãe ou dela mesma, né? Então tem medo, tem pesadelos, a criança grita à noite, chora, né? Então a oração, a elevação espiritual, né? Levar essa criança para tomar passe, ouvir palestra e o evangelho no lar, como eu disse, vai melhorar muito isso. Os pais devem buscar criar um ambiente de paz no lar, né? Muitas vezes realizando o evangelho, como eu disse, para harmonizar essas energias da casa. Mediunidade é uma faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos, né? Com base nessas informações inferiores, ser perfeitamente possível a mediunidade se expressar no período da infância, né? Tanto quanto expressa nas fases juvenil e adulta. Então, pode aparecer na infância, fase juvenil ou na fase adulta, como comprova a vivência de muitas famílias, né? Há relatos diversos. Vários dos maiores nomes do espiritismo mundial e brasileiro manifestaram faculdades mediúnicas marcantes ainda na primeira infância. Segundo a doutrina espírita, as crianças possuem uma ligação mais flexível com o corpo físico e que facilita o contato espontâneo com o plano invisível, como a gente colocou. Porque a mediunidade ocorre na infância, né? De acordo com as diretrizes da Federação Espírita, FEB, o espírito que em reencarnação passa por esse processo de adaptação do corpo físico, como eu disse para vocês, até os 7 anos. Nesse período, a memória e as percepções do mundo espiritual continuam muitos vívidas dentro a menor interferência de ceticismo ou de raciocínio lógico adulto. Quer dizer, aquilo que nós não entendemos às vezes, a criança vê aquilo como natural, porque ela está vendo, ela acredita que faça parte do mundo real dela também. Grandes médios e suas manifestações infantis. Então vamos começar aqui encabeçando pelo nosso Chico, né? Chico Xavier começou a ver e conversar com o espírito da sua falecida mãe, Maria João de Deus, aos 4 anos de idade, recebendo dela o consolo e orientações textuais precoces.
Então, logo cedo, Ivone do Amaral Pereira manifestou dupla vista e clarividência aos vários meses de vida, conseguindo identificar o plano espiritual de forma tão nítida quanto a material a partir de 3 anos de idade. Divaldo Franco, outro, né, ícone da nossa doutrina espírita, passou a conversar com o espírito de um menino a ver parentes desencarnados aos 4 anos de idade, achando o fenômeno completamente natural. Para ele era natural, as pessoas estavam ali, ele conversava e tudo bem. Nós, o adulto, é que tem esse mito, essa dificuldade de aceitar. Porque nós falamos, nós somos espíritas, nós acreditamos no espiritismo, na vida após a morte, mas quando ela se apresenta pra gente, a gente não quer acreditar. É essa a questão. Para vocês verem, né? Daniel Dungas Home apresentou visões premonitórias na infância e aos 4 anos de idade. Previu com precisão o falecimento de um parente próximo na Escócia. Então eu estou colocando aqui para vocês as irmãs Fox, né? Que a Kate e a Margaret, que a gente sabe, conhece, né? Iniciaram contato com os espíritos de um mascote em sua casa, na juventude. Na infância, por meio de batidas na madeira, evento que deu origem ao espiritismo moderno. Apesar de ser um fenômeno natural, as obras básicas de Kardec, com o Livro dos Médiuns, alerta que a mediunidade não deve ser estimulada ou desenvolvida formalmente em crianças, visando proteger o organismo físico frágil, né? E a imaginação infantil em crescimento. Pode trazer algum tipo de perturbação, principalmente quando os pais não entendem, não sabem explicar, não sabem orientar, fica mais difícil. Acolhimento sem supervalorização. A criança não deve ser tratada como um ser privilegiado. Ah, minha filha é especial, minha filha vê espírito, ela é um iluminado, ela é uma santinha ou é um santinho, né? Ela vai conseguir fazer milagres, que é o que as pessoas fazem com essa criança. Errado, né? Com uma grande missão. O espírito até pode vir com uma grande missão, mas uma criança tem que ser criança. Isso pode gerar vaidade ou medo. A mediunidade deve ser tratada com a mesma naturalidade que o desenvolvimento de qualquer outra habilidade. Não invalide, ouça com atenção o que a criança diz, sem chamar de mentira ou tolher a imaginação dela de forma agressiva. Proteja a infância, deixe a criança brincar, estudar, viver as atividades comuns da idade, sem sobrecarga psicológica. A evangelização e passe, em vez de ficar focando no fenômeno, os pais devem encaminhar essa criança para as aulas de evangelização infantil nos centros espíritas, que ajudam a canalizar essa sensibilidade de forma saudável, além de oferecer passes para o equilíbrio energético. Não force o desenvolvimento, assim dizia Kardec no Livro dos Médiuns. Alerta que estimular a prática, a manifestação ostensiva em crianças é perigoso. O sistema nervoso infantil é frágil, pode sofrer abalos com excitação, portanto, sessões mediúnicas devem ser evitadas. Não se leva a criança num trabalho de desobsessão. Ela pode se assustar, ela pode se traumatizar, porque ela não tem capacidade para entender, né? Então a gente tem que saber lidar com essa criança, né? Que relata essas percepções espirituais ou visões. Exige um acolhimento de naturalidade e com calma. É fundamental escutar sem julgamento, evitar o estímulo da mediunidade, buscar orientação segura, caso isso cause medo ou sofrimento, porque nem toda mediunidade é bonita. E aquele que vê o que é belo, vê o que é feio também. Aquele que vê o que é bom, vê o que é ruim também. Aquele que vê a luz, vê também a escuridão. Então, assim como eu coloquei para vocês, é muito, muito, muito importante que nós possamos entender, né, essa situação, né, da criança mediúnica. Só sabe o que é quem já sentiu na carne. Eu, como mãe, desde cedo, uma médium
ostensiva, que com o tempo se revelou, desde cedo com falanges de espírito, e eu com pouco ensinamento, buscando ajuda aqui, benzimento ali, foi onde me direcionaram ao centro espírita e onde eu levei essa criança. E foram feitas várias puxadas através de um bebê de 1 ano e 8 meses para a retirada de falanges de espíritos, que devido ao grau de evolução dessa mediunidade tão forte que ela trouxe com ela, eles estavam disputando a médium desde o seu nascimento. As pessoas não sabem, mas isso ocorre. Sem falar que a criança corre grande risco, que nem a minha correu. A minha, os espíritos, eu não sabia, os espíritos chamavam ela e eu peguei ela várias vezes fugindo. Já no portão, na rua, os vizinhos trazer correndo ela para mim, porque ela ia embora. E por que ela ia? Porque alguém chamava e ela via e ia. Ela estava acostumada a ver. Então foi muito difícil para mim como mãe, até ela chegar na juventude, na adolescência, isso intensificou demais, né? Foi muito difícil o controle, o desequilíbrio. Tinha dia que ela amanhecia transfigurada, né? E o centro falou, essa menina deveria morar dentro de um centro espírita devido ao grau de mediunidade que ela tem, muito ostensivo. E muitos são os espíritos que querem trabalhar com ela e estão a disputá-la. Então, com a idade, no início foi afastado para que ela desenvolvesse, foi feita uma limpeza espiritual. Eu comecei com o evangelho no lar, o ambiente foi se acalmando, levando para tomar passe todas as semanas, uma vez por semana, e tudo foi se acalmando, até que ela começou na sua adolescência, fazendo previsões, lendo carta. Hoje, a lei do trabalho formal, ela tem essa leitura de carta para algumas pessoas que pedem, e às vezes ela vai no hospital a pedido de algumas pessoas, fazer oração e dar um passe numa pessoa doente. Então, essa mediunidade, aos poucos, ela veio vindo com uma intensidade muito grande, como já havia sido colocado lá atrás, na sua infância, com 1 ano e 8 meses de idade, quando eu a carregava no colo. Eu ia muito à feira com 3 crianças, ela era mais nova, e ela dizia, não sabia nem falar direito, ela falava, mamãe, você vai perder eu na feira, mamãe, você vai perder eu na feira, o dia inteiro. Eu quase enlouqueci. Foi onde eu fui buscar ajuda. Por que essa criança repete que eu vou perder ela na feira? Que eu vou perder ela na feira? Ela mal sabe falar, é um bebê. Foi onde eu fui levar ela para tomar um benzimento. Leva para benzer. Eu corri, procurei uma pessoa. A pessoa olhou para mim, olhou para a criança e falou, não, pelo amor de Deus, com essa criança eu não posso. Aí eu fiquei mais apavorada. Porque a pessoa falou, não posso pôr a mão no que tem com ela, não é, eu não aguento, eu não posso. Eu falei, meu Deus do céu, o senhor já estava com medo? Pior eu fiquei. Tal é o despreparo de certos médiuns que não têm o conhecimento e muitas vezes não têm como dar suporte para uma mãe ou um pai em desespero quando chega com uma criança mediúnica, que é uma médium de grande potência. Vocês viram aqui Chico Xavier, Divaldo, Ivone, vários outros. Todos, já na infância, eles já vêm apresentando, e tem muitos outros por aí que a gente não tem tanto conhecimento, que iniciaram na infância esse processo mediúnico com vidência, né? Fazendo previsões. É comum? É comum. Mas para aquele que não tem conhecimento, não entende, ele entra em desespero, ele não sabe o que fazer. Acha que a criança está alucinando, que está vendo coisa, porque ele não entende da espiritualidade. Ele até acredita que a gente não morre, que a gente tem uma alma, a gente tem um espírito, dependendo da sua crença, mas quando a situação fica pesada nessa situação, o que acontece? Simplesmente a pessoa entra em desespero, porque ela não sabe como lidar. Então, existe sim o apoio espiritual nas casas espíritas, né, que podem dar essa orientação principalmente para os pais,
para que elas possam lidar com essa criança, né, com uma forma natural e até que ela possa ter entendimento e chegue o tempo do seu desenvolvimento onde ela possa cumprir o seu papel aqui na Terra como médium, o propósito, aquele contrato que nós assinamos lá no plano espiritual, quando temos um dom mediúnico, nós assinamos um contrato em prestar serviço aqui, né, digamos assim, como médium, né, para auxiliar as pessoas. Então, a mediunidade vem para o nosso aprendizado, ou porque somos os espíritos mais devedores. Quanto mais mediunidade, mais ostensiva, maior é a dívida que esse médium traz. Não é, nenhuma coisa mágica nem bonita, e muitas pessoas invejam um médium, não sabem o tanto que é sofrido por um médium ser dessa forma, porque a sua responsabilidade é ainda maior, porque ele tanto pode direcionar para o caminho bom como para o caminho ruim. Ele vai sofrer assédio dos dois lados. Ah, mas por que Deus deixa que isso aconteça? Porque o espírito está em aprendizado e a escolha dele. Ele tem que aprender de acordo com a sua essência, aquilo que é melhor para ele, para que ele siga. Porque muitas vezes ele já veio médium em outra existência e ele se desviou do caminho do bem. Foi-lhe dado uma nova oportunidade para que ele venha, retome as rédeas novamente da evolução espiritual como espírito que é e como médium que ele é, para usar essa mediunidade em benefício não próprio, e sim do seu próximo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem todos com Deus e que o nosso amado Mestre Jesus abençoe a vida e a família de todos vocês. E até semana que vem, se assim Deus permitir.